Boa noite. Em mais uma série de entrevistas do grupo da Associação Grita. Hoje, nossa convidada aqui, vou chamar ela de Manu Vieira, né, que é, acho que é mais conhecida, ela está nos agraciando com as suas posições como candidata a vereadora na cidade de Florianópolis. Né? Cássio Neguchi, ex-prefeito de Curitiba, conhecedor bem dos problemas urbanos, hoje será o mediador da nossa conversa. Ele tem que me controlar. Se eu sair da apresentação, por favor. Né? Então, muito bem-vindos a todos. Obrigado, Cássio. Obrigado, Manu. Então, vou passar a palavra para o Cássio para iniciar a nossa entrevista. Então, tá ótimo. Muito boa noite, Manu, Roberto. É um grande prazer estar aqui com vocês e dizer um pouquinho o que é o Grita. Né? O movimento é uma associação Grita que surgiu na época lá da Covid e, obviamente, sempre buscando mudar o país. Né? A gente sempre teve essa diretriz. Né? Queremos um país melhor, mais próspero, com qualidade de vida, com as pessoas tendo emprego, trabalho, enfim, tudo aquilo que um bom país deveria oferecer para os seus habitantes. Então, o Greta tem por objetivo focar sobre o legislativo, não sobre o executivo, né? Muito mais o legislativo, uma vez que nós entendemos que o executivo pode sofrer um impeachment, por exemplo, se os deputados ou os vereadores acharem que ele não está sendo correto em suas atribuições. Então, o legislativo tem essa característica, que faz as leis. Obviamente, nós estamos tentando escolher, né, aquelas pessoas que são eticamente inatacáveis, ficha limpa. A principal finalidade do vereador, sem dúvida nenhuma, é exigir a transparência, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, trabalhar em cima também da fiscalização do Executivo, isso é muito importante, também trabalhar para o bem-estar da sua população, qualidade de vida, enfim, quais são os principais gargalos que a cidade apresenta, e também na questão do meio ambiente, nós estamos batalhando pela implantação da ISO 18091, que nada mais é do que os desafios, né, pelo menos as metas do desenvolvimento sustentável, que a ONU definiu 17 grandes itens, que desdobrados vão a 169, se não me engano. Mas o objetivo principal é mais ouvir a Manu, que já é vereadora, aliás, excelente vereadora, diga-se de passagem. Sempre digo que eu sou o maior fã dela. E aqui em Florianópolis a gente sabe, né? Tem uma cidade menor, a gente conhece todas as pessoas de uma maneira geral. Então, passar a palavra para a Manu para que ela coloque as principais plataformas ou principais objetivos que ela tem, não só como vereador, mas também como candidata à reeleição. Manu, é com você. Poxa, depois dessa introdução, eu fico ainda mais lisonjeada de estar aqui. Obrigada, professor Cássio Taniguchi, porque a gente realmente aprende muito quando está te ouvindo, né? E eu tenho frequentado tantas reuniões em que você está lá, como disse o Roberto, já incansável, né? Debatendo a cidade, e nós agradecemos por isso, porque a sua experiência acumulada nos ajuda a enxergar as soluções e construir elas por aqui. Eu acho que é importantíssimo nós focarmos no legislativo e que vocês têm uma razão muito grande em concentrar esses esforços, porque o legislativo, eu acho que ele é o maior eixo de mudança e popular, né? Nós conseguimos realmente trazer a vontade e a representatividade das pessoas através do legislativo, e esses mandatos, eles precisam se descolar do executivo, afinal precisamos fiscalizar, justamente entrar nessa pauta de fiscalização.
Nas minhas propostas, o que eu gostaria de apresentar? Eu tenho uma carreira agora como primeiro mandato, como vereadora aqui em Florianópolis. Eu vim da iniciativa privada, então eu busco sempre trabalhar um olhar em favor do pagador de impostos, né? Diga-se de passagem, Florianópolis tem um ISS muito maior do que a arrecadação de IPTU já há algum tempo. E aí, nessa passagem por esse mandato, nós tivemos algumas vitórias, né? Algumas foram lutar em favor da questão, durante a pandemia, do empreendedor, que muitas vezes esteve privado de exercer sua função, né? E também com esse olhar mais cuidadoso na função de revisão legislativa. O que eu quero dizer com isso? Várias leis nós retiramos do arquivamento e buscamos dar esse olhar que favorece o empreendedor, aquele que gera emprego e renda aqui na cidade. Então, leis como o Floripa 5G, que é de minha autoria, onde a gente trouxe a isenção de alvarás para as antenas 5G aqui em Florianópolis. Nós também trouxemos a educação como atividade essencial para que ela seja tratada de forma tão importante e singular quanto a coleta de lixo de resíduo sólido, né, ou o transporte público, e também trouxe a questão da validade das CNDs, né, muito centrada no debate junto aos órgãos como o Conselho de Contabilidade, né, o Sindicato dos Contadores. Então, ouvindo essas demandas, nós conseguimos enxergando esses gargalos aqui na cidade. E também a pauta do plano diretor, que foi uma pauta em que eu acabei participando bastante para discutir, né? E disso derivou o projeto do Retrofit, que também é um projeto que eu tenho muito carinho de ter sido autora, porque olhar para a cidade, e aí, de novo, nesse olhar do empreendedor, de comércio de rua, que dá muita personalidade e vida para a cidade, o Retrofit ele já está funcionando. Hoje eu tenho esse orgulho de dizer que já é uma lei em vigor desde agosto agora, e já temos prédios sendo trazidos à vida através da lei. Essa experiência, essa caminhada, acabou contribuindo para que eu trouxesse projetos hoje que eu acredito que estão mais maduros, sabe? Continuando com esse olhar da liberdade econômica, eu aprendi que nós temos muitos empresários que têm um carinho pela cidade, nós precisamos incentivar a participação da iniciativa privada dentro das melhorias públicas. Então, construir contrapartidas melhores e mais claras, mais seguras juridicamente, para a adoção de praças, adoção de ruas e melhorias nos bairros, é um dos próximos projetos que eu chamo de bairro vivo. A gente tem como fazer isso hoje, mas é um caminho muito tortuoso que muitas vezes ele não prospera. Nós já temos ruas como a Vidal Ramos e o Largo Dauch, que tem investimento privado para melhoria pública, e a ideia é criar um caminho seguro, né, e um processo em que isso possa ser feito de maneira legal pelo empreendedor, para que ele possa adotar uma rua, para que ele possa fazer melhorias na rua, né, no seu entorno, valorizando não só o seu empreendimento, como também a cidade. Esse é o projeto Bairro Vivo. A gente também tem nesse mesmo olhar a proposta de um edital para a gente incentivar a adoção de calçadas. Sabemos que uma Floripa caminhável é uma Floripa que institui mais segurança e traz as pessoas e pensa no futuro, né? Onde a gente tem um futuro aí de inclusão, com muitas pessoas que estão indo para uma idade mais avançada, vão ter um pouquinho mais de dificuldade de mobilidade, e a gente precisa deixar essa cidade mais caminhável e mais acessível. Então, uma maneira de incentivar isso, já que as calçadas muitas vezes têm a atribuição de responsabilidade do particular, é fazer alguns editais em que a gente possa criar incentivos para a adoção de calçadas. Penso muito nessas soluções urbanísticas, porque o plano diretor, ele respinga em tudo isso, né? A questão do olhar da parceria privada com a melhoria pública, tem o projeto Adote uma Escola, que é basicamente trazer os naming rights para dentro da rede municipal, para que a gente possa acelerar a melhoria de alguns equipamentos escolares, que ainda precisam ter laboratório de informática, bibliotecas, e a gente pode trazer isso através de parcerias público-privadas para dentro das escolas. Da mesma forma, nós precisamos também trabalhar os indicadores para os projetos de contraturno. Hoje, em Floripa, depois de passarmos pela pandemia, nós vimos que a qualidade da educação ela não está satisfatória.
Nós não entregamos o resultado do IDEB na grande maioria das escolas em 2021, e quando o resultado do IDEB foi cobrado, diga-se de passagem, por mim, junto ao secretário, em 2023, nós conseguimos enxergar o retrato da qualidade da educação, e ele não é bonito, né? Então, sabendo que nós temos uma conta para acertar para as nossas crianças em relação à qualidade educacional, o projeto que traz indicadores nas parcerias dos convênios de contraturno da prefeitura, ele é um projeto que nós estamos elaborando para que as parcerias que nós façamos de contraturno, elas tragam maior desempenho acadêmico, mais valorização para essa criança, mais habilidades a serem trabalhadas. Hoje, os projetos de contraturno feitos pela prefeitura, eles não têm muito critério. Infelizmente, às vezes o critério é ter uma indicação política, e isso não pode ser o futuro das nossas crianças. Então, nós estamos criando esse projeto para que a gente tenha indicadores na parceria dos contraturnos. E, novamente, olhando para a questão da liberdade econômica e da parceria público-privada, eu entendi, fiscalizando muitos postos de saúde, que saúde está no seu limite aqui em Florianópolis. A cidade cresceu de 2010 para 2022, e nós temos hoje um cenário em que muitos equipamentos de saúde estão absolutamente no seu ponto crítico. Nós não temos profissionais, existe uma dificuldade na contratação de profissionais da saúde, nós temos falta de médico crônica nos postos e um absenteísmo muito grande também. Então, como resolver isso? Nós temos algumas sugestões, é claro, de remuneração, de desempenho variável, que é uma cultura, mas uma conversa que precisa ser feita, e também temos a questão de olhar para as parcerias novamente público-privadas para preencher uma lacuna que dentro da saúde, ela é muito clara. Nós temos um índice de leito por habitante muito pequeno, especialmente quando a gente fala de saúde privada. E como nós não temos soluções de curto e médio prazo, porque implantar um hospital é muito caro, exige muito recurso, e com certeza tem que ser muito bem pensado para não pesar no orçamento da cidade, nós podemos construir, através de algumas concessões em espaços públicos, a gestão para iniciativa privada com subsídio da prefeitura. Já temos algumas conversas para encaminhar nesse sentido, e eu quero muito ser esse fio condutor, porque sabemos que a conversa da parceria público-privada ela precisa ter muita clareza, né, muita transparência, porque ela pode também, sendo mal fiscalizada e mal feita, também... Perfeito. Eu queria passar também agora para o Roberto, que ele está fazendo papel de eleitor, né? Claro. Porque eu entendo que, claro, né, nós temos aí vários candidatos a vereador, porém, é necessário motivar o eleitor a votar nos bons candidatos, né? Então, passar a palavra para o Alberto, como eleitor, que perguntas ele gostaria de fazer para a Manu. Por favor. Obrigado, Cássio. Bom, eu tenho um legado que eu fui professor de engenharia durante 42 anos, né? E eu considero a educação não um problema, uma tragédia nacional. Nos últimos 40, 50 anos, não saímos do lugar provando os diversos exames aí internacionais do PISA e tudo mais. E como você mencionou, né, dentro da sua prioridade, nós aqui no Grita acreditamos num tema que é difícil de falar, subsidiariedade. É que as coisas têm que acontecer o mais próximo possível do habitante, e ninguém mais próximo do que o município e particularmente os vereadores, né? E claro, você fala da iniciativa privada, né? Porque como é que você vê o papel da iniciativa privada no segmento da educação, apesar de ter todo o problema do MEC, que a gente conhece de longe, eu conheço bem de perto também esse problema do MEC, né? Porque realmente passa a ser uma dificuldade. Dentro dos seus planos de ajuntar o melhor de um lado do outro, como é que você vê a evolução da educação aí em Florianópolis? Bom, ótima pergunta, Roberto, e fico feliz porque que você, com a sua visão de professor, também reconheça que a gente está vivendo uma tragédia, né? Isso se reflete, inclusive, na produtividade do trabalhador brasileiro, que está estacionado aí há 40 anos, junto com os nossos
metade do nosso parque industrial. Então, a nossa economia, ela depende da educação básica que nós estamos aqui deixando para as nossas crianças. Eu falo da parceria público-privada porque hoje eu olho com um pouquinho de desânimo o quadro que a gente tem, tanto da formação dos nossos professores, que fazem formações anuais porque está ali agendado para que eles façam, mas eles nunca são testados no seu desempenho, né? Então, como entender a entrega do que eles estão recebendo? Se o nosso desempenho do nosso aluno não mostra, não reflete essa qualificação, né? Então, a gente precisa estar um pouquinho mais alinhado com o mercado. Nesse sentido, que eu acredito que a parceria pode ajudar muito. Uma das ferramentas que a gente vê de melhoria para a educação é, sim, o ensino integral. E Florianópolis está entre as capitais que menor tem adesão ao ensino integral. E eu não vejo esse futuro sendo cumprido, pelo menos não nessa próxima gestão, de aumentar muito esse cenário, porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Nós temos aí, hoje saiu a LOA, né, do município, e nós estamos com mais de 1 bilhão sendo investidos na educação. A gente está com 31% do orçamento, é a maior fatia do orçamento público, é o investimento na educação. E aí a gente percebe que grande parte disso está indo para a folha de pagamento, embora a gente não entenda ainda se está retornando em resultado para os nossos alunos, né? E eu acho que esse indicador, como a gente só tem o IDEB, e a gente falhou na entrega do IDEB em 2021, a gente precisa tentar instrumentar esse aluno de outras formas. Por isso que eu vejo a combinação das parcerias como algo que pode auxiliar. Nós precisamos trazer... tem uma iniciativa que começou aqui em Florianópolis, se chama Floripa Mais Tech, que é uma vertical de parceria público-privada, né, com a CAT, com outras entidades, que acaba indo para dentro, oferecendo uma trilha para os alunos de formação, onde muitas pessoas, jovens e adultos, podem acessar trilhas de formação para informática, para estar mais ligados com a tecnologia. Eu acho que isso atinge uma fatia muito pequena, né? E também existe um problema aí que está diagnosticado. Como é que essa criança ela está acessando, por exemplo, essa iniciativa do Floripa Mais Tech? Se ela está numa escola pública, muitas vezes ela não tem um equipamento de qualidade para acessar. Então, a parceria que eu penso público-privada é justamente para a gente acelerar os pontos de acesso para que essa criança alcance essa formação, pelo menos dentro do seu ambiente escolar, né? Que hoje ela não está, muitas vezes, nem tendo acesso a esse tipo de formação. E segundo, já que a gente não consegue pular para o ensino integral nesse momento, porque a gente vai ter dificuldade de contratação de professores pelo município, a gente pode sim aproveitar o contraturno, por isso que eu falo de olho no contraturno como um projeto, para a gente aproveitar para fazer essas parcerias e aumentar o desempenho dentro do espaço extracurricular. E aí a gente pode estar conversando, fazendo a conversa da educação financeira, do empreendedorismo, de aulas de informática, de outras habilidades socioemocionais que a gente tem que trazer dentro desse currículo do contraturno, porque hoje ele está muito resumido a projetos que às vezes entregam uma aula de basquete, uma aula de capoeira, que não está explorando e entregando o melhor para esse aluno, não está deixando ele competitivo para o futuro muito próximo dele. Então, eu acho que a gente tem que explorar melhor o nosso recurso público, que hoje ele não é pequeno, é mais de R$1 bilhão, é 31% do nosso orçamento, mas ele está mal investido. Uma pena, né? Agora, a gente estava falando sobre o plano diretor e tal, você foi uma das batalhadoras para aprovar a lei do retrofit, né? Claro que essa lei vai, obviamente, possibilitar a iniciativa privada a fazer a restauração, reciclagem, ou seja lá o que for, de prédios que são normalmente abandonados aí, principalmente na área central, né? Existe alguma ideia sua, ou então uma proposta sua, no sentido de criar, inclusive, habitação, não digo popular, mas uma habitação de classe média baixa, digamos assim, para essas áreas de retrofit? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, porque Floripa tem esse déficit habitacional e muita gente tem medo da gentrificação que pode acontecer, né, acompanhado nesse sentido. E algo que eu vejo que a gente pode trabalhar dentro do próprio projeto, eu sou autora do substitutivo do projeto, né, que foi o último formato,
E nós tomamos o cuidado também de colocar algumas possibilidades ali que podem ser melhor exploradas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos ali quem pode fazer retrofit. Todo prédio que tenha mais de 10 anos, ZEIS a qualquer tempo, né? Aquela zona especial de interesse social, então qualquer zona de interesse social, ela pode sofrer um retrofit a qualquer momento. E outro espaço que pode sofrer retrofit a qualquer momento é um espaço chamado edital de área de requalificação. Eu acho que esse item, ele é o item que pode ser bem explorado através de decretos do prefeito, né? Que ele pode determinar que alguns editais de área de requalificação tenham incentivos para a habitação de interesse social. E o que eu quero dizer com isso? A gente pode criar critérios de aluguel social, por exemplo, dentro desse incentivo do retrofit. O retrofit, ele possibilita que um prédio antigo ele seja reformado sem que as alterações que tornem ele viável, né, contemporâneo, por exemplo, acessibilidade ou maior eficiência energética, ou até crescer um pavimento, dependendo se ele conversa com os incentivos do plano diretor, como uso misto ou fruição pública, né? Ele ainda pode ser acrescido de pavimentos. Então, isso pode vir incentivado se ele utilizar uma ferramenta, né? Se ele tiver um critério, por exemplo, de habitação social por 10 anos, vamos dizer assim. Porque a Lei Qualifica São Paulo, que é uma lei que inspirou muito a nossa, que a gente se baseou muito nela, eles dão incentivos, através do decreto da prefeitura, para algumas áreas, dependendo da finalidade de interesse público dela. Então, é o que eu falo, a gente tem que olhar para um projeto de política pública com interesse público. O que isso aqui traz para a cidade que interessa como cidade? Se a gente tem esse critério de criar mais habitação de interesse social, nós podemos criar essa possibilidade através desse olhar de incentivo econômico, né? E o retrofit ele pode trazer essa possibilidade. Embora eu acredite mais no aluguel social do que na entrega de moradia. Né? Que daí temos critérios que a gente pode ir trabalhando o acompanhamento dessas famílias junto ao poder público. Eu estou interessado, eu queria só ver se é possível, se você autoriza, a gente publicar essa entrevista em outras cidades, porque acho que pode ser motivação para outros vereadores ao bom projeto que vocês estão fazendo, né? Porque eu não sou contra uma cidade fazer propaganda com outra, embora as cidades considerem cada uma, não, é a minha cidade, é o meu projeto, né? É aquela coisa humana, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, e nós temos um tempinho, que acho que existe um problema crítico, que eu já vivi também aí em Florianópolis, que é a mobilidade, particularmente as vias, o sistema de mobilidade que tem, tanto público quanto a facilitar o acesso à ilha. Você tem algum projeto nessa área? O que você podia dizer para nós desse item? Então, eu, assim, diante ainda dessa referência, que é o nosso professor Cássio, aqui em mobilidade, eu devo admitir que eu não quis trazer um projeto de mobilidade como vereadora, porque eu acho que as minhas mãos de vereadora estão bem atadas em relação a propostas, que são propostas que precisam ser robustas, na minha opinião, em questão estruturante, né? E que eu quero muito mais é cobrar e fiscalizar o orçamento. O que eu quero dizer com isso? Nós temos alguns projetos que estão aqui já colocados na mesa. Um deles, e a gente sabe, né, professor Cássio, o Plamus, que já nos deu um diagnóstico, vias exclusivas para ônibus. E nós não estamos conseguindo tirar isso do papel. Então, eu sei que tem propostas no empréstimo que a gente já autorizou pela Câmara, de uma construção de uma quarta via na beira-mar, e também agora do projeto do governo, que é a terceira via da SC 401. A minha responsabilidade como vereadora aqui é tentar buscar o meu máximo para que essas vias novas sejam exclusivas do transporte público. É onde tudo indica que nós precisamos funcionar melhor, é na competição do transporte público com o transporte individual. Então, acredito que o meu papel será muito mais a cobrança para que a gente tenha essas vias exclusivas e que torne o transporte de massa competitivo aqui em Florianópolis, que é o principal fator de atração do transporte público versus individual, né? É o tempo que ele leva. E nós temos proposta que também está na mesa, porque Florianópolis acabou de ser contemplada aí pelo governo federal, pelo menos tem o ok no projeto, quando vem o recurso a gente ainda não sabe, mas no PAC, onde eles vão fazer um anel viário interno, que também terá vias exclusivas para o transporte público.
e eu acho que essa é uma ótima notícia. Nós precisamos fiscalizar a execução desse projeto, e parece-me que ainda falta completar. Ele já tem 3/4, né, da parte completa nesse orçamento, e ir atrás dessa última parte para que ele saia do papel, porque senão eu tenho medo de esperar pelo menos mais 10 anos aí para que se complete e ele já esteja desatualizado. Então, nossa proposta... Seria aquele anel viário no entorno do Morro da Cruz. Isso, exatamente. Pega lá a Universidade Federal, Carvoeira e tal, né? Exatamente. Isso está dentro do Plamus, né? Está dentro do Plamus. Algumas coisas podem até sair do papel, olha só. E a minha responsabilidade como vereadora, eu acredito, é tentar seguir esse diagnóstico que já foi dado e buscar cobrá-lo do executivo, porque ele realmente tem a estrutura, né, tem a caneta para fazê-lo. E a última questão é o transporte marítimo, que é uma lenda urbana em Florianópolis, né? Fala-se muito, mas não se faz nada, né? Nunca se viu, né, sair do papel. Talvez a gente esteja no melhor momento para que aconteça algo nesse sentido, porque a Marina deve acontecer aí o primeiro movimento, falta só uma fase do licenciamento ambiental para o start da Marina, né? Que daí, pois é, a ideia era que começasse esse ano, ao que parece só início do ano que vem ainda, mas que se realmente acontecer, fica muito mais próximo da gente tirar do papel algo nesse sentido. Já existe uma proposta, existe uma vontade também de conseguir um subsídio para fazer esse piloto, porque acho que criar a cultura do transporte marítimo também vai ser um desafio, né? Afinal, ninguém falou, todo mundo fala, mas ninguém sabe se realmente vai usar, né? E aí o público tem que ter viabilidade financeira para que ele possa se sustentar. Então, ainda existe esse piloto que eles querem buscar um subsídio junto ao governo. Eu confesso que eu sou favorável a buscar um subsídio para entender o piloto também, mas acho que o que eu posso fazer, então, como vereadora hoje... É cobrar, exatamente, e fiscalizar. Por falar em cobrar, por que não cobram o saneamento básico? Porque é impressionante como Florianópolis tem todas as características de ser um paraíso, né? Mas só nessa questão do esgotamento sanitário, por exemplo, é um caos, né? Impressionante. Olha, eu acho que o senhor sabe, né? Eu sou a maior fiscalizadora da Casan. Estou sozinha nessa luta. Inclusive, fui chamada dentro da Casan recentemente para que eles pudessem me apresentar os projetos, porque eles se preocupam muito comigo. Traz eles para fazer audiência dentro da Câmara e cobra bastante os resultados, né? Eu acho que esse ano Florianópolis ganhou a ETE de João Paulo, aliás, de ingleses, que estava há 4 anos para ser entregue. Então, ela ganha um acréscimo discreto, mas de cobertura de saneamento, e ainda vai ganhar a de João Paulo, que deve ficar pronta até o final do ano. São 2 cobranças que nós fizemos muito tempo, e Florianópolis ganha vai ganhar pelo menos 5% nessa cobertura de tratamento, o que se aproxima muito da meta que a gente teria que estar. O que acontece é que, nas nossas contas, a viabilidade econômico-financeira da Casan, ela não está vencendo a necessidade do investimento aqui na ilha. Essa é a nossa maior cobrança. Então, hoje nós vivemos uma realidade muito difícil, porque nós temos uma entrada e saída da ilha, especialmente em temporada, que não comporta a estrutura que a gente tem, né? Então a gente acaba vivendo sempre esse vai e volta, né? E a nossa ilha sofre com essa falta de saneamento, a falta de cobertura, mas a gente também tem que cobrar o contrato. E aí nós somos extremamente omissos nisso, acho que há uma conivência política muito grande. Eu estou tentando, né, professor, fazer, mas eu digo que eu fiz o levantamento de quantas autuações tivemos da nossa agência a Aresc, que é a fiscalizadora do contrato contratada pela prefeitura, e eu devo dizer que menos de 40 autuações nos últimos 5 anos, sendo que aconteceram 2 grandes desastres, né? O reservatório de Monte Cristo e o rompimento da lagoa, lá na Lagoa da Conceição. Eu acho que é vergonhoso para uma agência que, teoricamente, fiscaliza a Casan. É verdade, tem toda a razão.
trocar de agência reguladora, sabe? Nós já tentamos como município, eu inclusive criei um instrumento de investigação para a Procuradoria, mas a nossa Procuradoria não mostrou muita vontade em proceder com isso e a gente acabou que a Aresc ainda está no contrato. Mas pelo Pacto Municipal do Saneamento que a gente aprovou aqui na Câmara no ano passado, nós temos uma prerrogativa para sim romper esse contrato com a Aresc, só que confesso que hoje eu não estou vendo muito esse cenário acontecer. Eu já acreditei que aconteceria, hoje eu não estou enxergando muito, não. Coisa política. Hoje a gente, né, com a permissão da gravação aqui, a gente tem uma agência estatal, né, que é a Casan, que tem um sócio grande que é o Estado, o governo do Estado, e também a Aresc também está num sistema muito parecido. Então, estamos entre amigos tentando resolver o problema, mas falta mais pressão realmente. Sua declaração foi assim, muito direta e propositiva, né? E a gente gostaria que todos os vereadores fossem dessa maneira. Então, nós vamos encerrando com você, Cássio, sempre fecha a gravação, né? E então fica com você os agradecimentos aí a Manu. Olha, agradecemos aí demais a nossa vereadora, Manu Vieira, agradecer também ao Roberto pela assistência e como eleitor. Vou deixar as últimas palavras para a nossa vereadora Manu Vieira. Poxa, queria agradecer essa oportunidade e agradecer principalmente o envolvimento de vocês. Nós estávamos aqui conversando sobre esse apagão de participação que a nossa democracia vive. Infelizmente, a política precisa, na verdade, do contrário, precisa que as pessoas participem mais, né, e ajudem a construir essas soluções. Confesso que saí do meu mundo confortável da iniciativa privada para me envolver com política numa primeira experiência como servidora pública, mas é emocionante poder entregar resultados para a cidade que eu escolhi viver e que eu quero envelhecer aqui. Então, hoje eu tenho me dedicado muito a deixar um trabalho em que quando eu sair desse espaço público, eu posso olhar para os resultados e vivenciá-los como cidadã, né? É o que eu quero e espero para as pessoas que estejam aqui comigo. E, claro, lutar por educação e por liberdade econômica é lutar por uma cidade próspera, uma cidade que absorve o seu capital humano qualificado, que também o desenvolve, e com isso ela colhe os frutos que ela mesma planta, né? Então eu quero continuar essa conversa de quem sempre olhou para o empreendedor, aquele pequeno empresário que está aqui fazendo a nossa cidade prosperar graças aos impostos e aos empregos que ele gera aqui na cidade, e a gente possa também entregar que as nossas crianças tenham um futuro aqui conosco, né? Porque Florianópolis está cada vez mais caro e mais difícil de viver, então a gente quer que essas crianças trabalhem e vivam aqui na nossa cidade, e que a gente tenha uma cidade segura, próspera, limpa, que a gente se orgulhe sempre de estar vivendo aqui. Eu estou construindo esse trabalho hoje através de um mandato que eu gostaria muito de continuar, e para isso eu peço o voto das pessoas e a confiança nesse trabalho, e o número que eu escolhi, né, é 22, que é o partido que eu pertenço, o PL, e o 048, que é o código da cidade a qual eu pertenço. Que ótimo, muito obrigado, vereadora, muito sucesso na campanha, e agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao Roberto pela estrutura toda, e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada também, foi um prazer. Agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao Roberto pela estrutura toda, e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada também, foi um prazer.